Boa noite a todos. Nós iremos iniciar o minicurso com a professora mestre Carla e eu irei fazer a leitura do livro da professora Carla nesse momento. A nossa palestrante, que desde já agradecemos a participação dela aqui em nossa instituição com os nossos alunos. Seja bem-vinda, professora Carla Cristina Marinho, à nossa instituição. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Bom, a professora Carla possui graduação em Pedagogia, especialização em Educação Especial e é mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Marília. Atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa Educação Especial, da mesma instituição. A professora Carla, ela tem experiência na área de educação, com ênfase na educação especial, e desenvolve pesquisas com os seguintes temas: concepções de educação inclusiva, concepções de educação especial, atitudes sociais em relação à inclusão, formação de professores e métodos de pesquisa. Exerceu a prática docente como professora de educação especial na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Maria, e como professora de educação especial pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. No presente, atua como professora de educação especial pela Secretaria Municipal de Educação de Marília. Seja bem-vinda, professora. Fique à vontade. Olá. Boa noite a todos. Acho que meu áudio está ok. Se alguém puder me dar um ok sobre o áudio, aí eu continuo. Ok, obrigada. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Carla Cristina Marinho. É um grande prazer estar aqui esta noite com vocês para poder ministrar esse mini curso no Simpósio de Ciências Aplicadas da FAIP. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre transtornos do neurodesenvolvimento e a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas, métodos e estratégias de ensino e aprendizagem escolar na realidade envolve esse grupo de condições, né? Quando a gente fala em transtornos do neurodesenvolvimento, nós estamos falando de um grupo específico, que seria um grupo de condições que geralmente as pessoas acometidas por essas condições, elas apresentam características no início do desenvolvimento e essas características são relacionadas a alguns déficits no desenvolvimento que podem ser capazes de causar aí alguns prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional dessas pessoas. Alguns dos transtornos do neurodesenvolvimento seria a deficiência intelectual, que atualmente pela DSM-5 houve uma mudança aí na nomenclatura, né? E agora passou a ser definida como transtorno de desenvolvimento intelectual. Dentro do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos também o transtorno específico da aprendizagem, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do espectro autista e o transtorno da comunicação. Além disso, transtornos motores também fazem parte desse grupo. Agora seria interessante a gente falar um pouquinho sobre as características, né, que são apresentadas pelas pessoas que são acometidas por essas condições, né, então que fazem parte desse grupo de transtornos. Uma dessas condições se refere à deficiência intelectual. Então, as pessoas que são acometidas pela deficiência intelectual, elas apresentam uma limitação funcional no funcionamento intelectual
Então, elas apresentam uma limitação, uma dificuldade em relação à questão do raciocínio lógico, na questão da solução de problemas. Elas apresentam uma dificuldade em relação ao planejamento, então, planejar ações é algo que a gente percebe muito como uma das características, né, dessas pessoas. O pensamento abstrato também é uma limitação que a gente observa muito, sendo uma das características apresentadas pelas pessoas com deficiência intelectual. Então, eles têm uma limitação em relação à questão do pensamento abstrato, a questão do julgamento, do juízo, da emissão de juízo, né, em relação a algo ou a alguém, e limitações em relação à aprendizagem acadêmica e também aprendizagem social, né? Só que além dessa limitação que a gente diz que é em relação ao funcionamento intelectual, a pessoa com deficiência intelectual ela também apresenta uma limitação no funcionamento adaptativo. E aí a gente tem alguns aspectos que abrangem esse funcionamento adaptativo. Algumas das pessoas apresentam limitação em relação à comunicação, então elas apresentam dificuldades, algumas vezes, em relação à linguagem, à fala, à comunicação social, em relação ao autocuidado. Então a gente tem aí algumas questões que devem ser trabalhadas e que talvez você já tenha explicado, como, por exemplo, atividades de vida diária, atividades práticas, né? Então, questões aí que devem ser trabalhadas para que essa questão do funcionamento adaptativo ele possa ser melhor desenvolvido, para que essas pessoas tenham uma melhor autonomia e independência em relação a atividades muitas vezes escolares e às vezes sociais mesmo. Elas apresentam uma limitação em relação a questões da vida no lar, então, no desempenho de atividades no lar, preparo da alimentação, vestuário, habilidades sociais. Então, são referentes aí a questões como, por exemplo, quando a gente fala em habilidade social, elas apresentam limitações em relação à comunicação, então, no sentido de como manter uma situação dialógica, como se comportar diante de situações sociais ali, como sendo um deles uma situação de diálogo, de manutenção do diálogo. Outra habilidade social também, que é muito, às vezes, presente, né, e considerado como uma limitação também das pessoas com deficiência intelectual, seria a habilidade referente à civilidade, né? Então, essa questão do filtro, do saber se comportar em determinados contextos, como se comportar. Então, tudo isso são características aí apresentadas por essas pessoas. A questão do desempenho na comunidade, quando a gente fala de desempenho, é a forma como essas pessoas participam no meio social, em qualquer contexto social, pode ser na igreja ou em algum outro lugar. Limitação em relação à independência na locomoção, e aí quando a gente fala em independência em locomoção, a gente está se referindo à questão da locomoção, do sentido motor, biológico, físico, que às vezes algumas das pessoas não têm, e também a questão referente à questão do como se locomover, por exemplo, na cidade, como pegar adequadamente no transporte público, e, enfim, assim por diante. E também as habilidades acadêmicas funcionais. Então, a gente percebe que na deficiência intelectual, para que a pessoa seja considerada uma pessoa com deficiência intelectual, ela precisa ter, além da limitação intelectual, a limitação no funcionamento adaptativo. Então, ela precisa apresentar mais de duas dessas características que foram mencionadas aí para vocês. E, além disso, tem a questão da saúde e da segurança, então, da regulação, né,
em relação à saúde, do saber se cuidar, se medicar, em relação à segurança, do saber se proteger, são questões aí que muitas vezes são apresentadas por essas pessoas como sendo algo difícil de ser realizado por elas, né? São habilidades que precisam ser trabalhadas. Tem a questão do lazer e a questão do trabalho também. Outro transtorno que faz parte do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento seria o transtorno específico da aprendizagem. E aí, quando a gente fala em transtorno específico da aprendizagem, nós estamos nos referindo a dificuldades persistentes e prejudiciais nas habilidades básicas acadêmicas. Então, percebam que se trata de algo muito mais específico do que da deficiência intelectual. Atualmente, ainda existe uma confusão muito grande em relação a essa diferenciação quanto à questão da deficiência intelectual, quanto à questão do transtorno da aprendizagem, né, do transtorno específico da aprendizagem, e em relação à questão das dificuldades de aprendizagem também. E quando a gente coloca aí algumas características dessas pessoas, a gente consegue visualizar bem claro essa diferenciação. Então, na deficiência intelectual, a limitação é em relação ao intelecto e em relação ao comportamento adaptativo. E geralmente tem início, a pessoa apresenta essas características no início do desenvolvimento. Agora, as pessoas com transtorno específico da aprendizagem, elas têm limitações mais focadas em habilidades acadêmicas. Então, geralmente apresentam algumas dificuldades aí em relação à leitura, ao processo de codificação, decodificação da língua, né? E compreensão, interpretação do que está sendo lido. Dificuldades em relação à ortografia, o processo de escrita, em relação a conceitos matemáticos, e existe uma persistência superior a 6 meses. E essas pessoas também, elas apresentam essas dificuldades de aprendizagem, elas são persistentes e não transitórias. Então, talvez vocês possam estar se perguntando como saber, né, se realmente é um transtorno específico da aprendizagem e se não é algo que é resultante do meio que não está sendo um contexto que estimula essa criança. Quando a gente fala em transtorno específico da aprendizagem, a gente está falando de pessoas que possuem aspectos de etiologia biológica. Então, isso é identificado geralmente, né, por uma equipe multidisciplinar, envolvendo aí pessoas da área da saúde, da área da psicologia, e por isso a avaliação ela é tão importante. E além disso, tem que ser considerado que o ser, apesar dessa questão biológica que a gente está falando aqui, que faz parte do transtorno das pessoas, né, das características das pessoas com transtorno específico da aprendizagem, a gente tem que considerar esse ser como alguém biopsicossocial. Então, a questão biológica ela tem que ser considerada, nesse caso ela é considerada, mas isso não é algo que a define em sua totalidade. Então, por isso é possível realizar intervenções, sendo elas clínicas ou pedagógicas. Além disso, no grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos também transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente, as pessoas que apresentam esse transtorno, elas apresentam uma desatenção e uma desorganização bem presente assim, no cotidiano, em vários contextos, principalmente no contexto escolar. E elas indicam aí uma certa incapacidade de permanecer em uma tarefa, uma dificuldade em relação ao foco, à atenção para desenvolvimento de determinadas atividades. Há também uma certa inquietação por parte dessas pessoas, dessas crianças, principalmente a gente consegue observar quando há essas pessoas, essas crianças, né, na sala de aula, por conta desses comportamentos que são indicativos.
A gente percebe também alguns comportamentos como intromissão em atividades de outras pessoas, que é muito comum e se observa muito quando a criança tem esse transtorno e está ali no contexto escolar. Ela tem uma dificuldade, uma incapacidade de aguardar, de esperar, né? São características aí bem presentes das crianças que apresentam esse tipo de transtorno. Além disso, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos também o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é um transtorno, houve uma mudança aí com a DSM-5 de nomenclatura, antes se referia ao TEA como o transtorno global do desenvolvimento, transtornos no plural global do desenvolvimento, e ali se categorizava vários tipos. Então existia o autismo infantil, e é até possível ver atualmente ainda em alguns laudos, né, alguns laudos médicos, autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, enfim, algumas nomenclaturas que atualmente, depois da implementação aí da DSM-5, foram alteradas. Então, não se entende como transtornos globais do desenvolvimento, se entende como transtornos do espectro autista. Então, agora é considerado e definido como transtorno único e contínuo, com variações na área de comprometimento de desenvolvimento, né? E aí a diferenciação se dá de acordo com o nível de comprometimento. E as crianças, os jovens que apresentam transtorno do espectro autista, eles geralmente apresentam aí uma limitação, né, em relação à comunicação social, em relação à interação social, à reciprocidade social, em relação a comportamentos não verbais, e apresentam também aí o que a gente já sabe que são padrões restritos e repetitivos de comportamentos, de interesse ou de atividade, e que aí seriam a catatonia, o maneirismo, a ecolalia e a ecopraxia. Então seriam comportamentos, por exemplo, repetitivos, comportamentos motores, muitas vezes repetitivos, descontextualizados, comportamento de repetição também em relação à fala, né, que repetição de palavras enunciadas por outras pessoas ou pela própria pessoa com TEA. Enfim, são aí algumas das características que são apresentadas por essas pessoas, né, que fazem parte desse transtorno. E aí, as pessoas, elas podem apresentar, as pessoas com TEA, elas apresentam um comprometimento com ou sem essa questão intelectual concomitante, ou com ou sem comprometimento da linguagem concomitante. Então, só para simplificar, seria, para exemplificar na realidade, com ou sem comprometimento intelectual concomitante. Geralmente, há um tempo atrás, se falava muito de autismo clássico, autismo infantil, então se tratava de pessoas que apresentavam todas essas características e limitações em relação à comunicação social, interação social, e além disso, um comprometimento intelectual considerável. Mas também existia, né, se falava muito sobre o autista funcional, também era considerado como o autista, a pessoa com síndrome de Asperger, por exemplo, que geralmente possuía algumas características, né, desse transtorno, mas não possuíam a questão do intelecto e da linguagem afetadas, tão afetadas quanto, por exemplo, comparado às crianças que eram consideradas autistas clássicos, né? E dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, também nós temos o transtorno da comunicação. E aí, quando a gente fala em transtorno da comunicação, a gente está falando em transtorno da linguagem, e aí a gente está falando do que
engloba a linguagem, então a forma, a função e o uso do sistema convencional de símbolos. Então, se a gente entender que a linguagem é algo que se refere à interação social, então como se dá essa limitação, né? Nesse processo a gente precisa compreender quais são as formas de demonstração de como a pessoa que tem esse transtorno faz para se comunicar. A gente tem um transtorno da fala e a gente está se referindo, então, à produção expressiva de sons, da articulação, da fluência da voz e da qualidade da ressonância. Então, geralmente, alunos, crianças que apresentam um transtorno da fala, apresentam aí algumas dificuldades em relação à questão motora, então, da articulação para expressão e emissão de som, em relação à fluência da anunciação, da enunciação de palavras, de frases, de forma com que a pessoa que está tentando manter uma interação ali no processo ali de diálogo possa compreender. Então, quando a criança apresenta aí essas dificuldades, ela pode ser enquadrada dentro desse transtorno da comunicação. Transtorno da comunicação, quando a gente também fala nesse tipo de transtorno, a gente também está se referindo a características que estão presentes em outros transtornos, né? Então, como por exemplo, em pessoas com transtorno do espectro autista. Há pessoas que possuem o transtorno da comunicação apenas, e há pessoas que possuem o TEA, e além do TEA, possuem algo associado ao transtorno da comunicação, que são essas características que estão sendo apresentadas. Então, existe o transtorno da linguagem, o transtorno da fala e o transtorno da comunicação social. Então, a pessoa não consegue, por meio da comunicação, se interagir de forma funcional, né? Ela apresenta dificuldades aí para se relacionar com o outro por meio da linguagem, por meio da comunicação social. Então, a gente está falando de algo mais pragmático, visto que a linguagem tem uma função social. Então, quando tudo isso é afetado, algum desses aspectos estão afetados, causam prejuízos consideráveis em vários contextos, inclusive no contexto escolar. E existe o transtorno da fluência, que é também, a gente pode aí definir como a gagueira, né? Então, a pessoa que possui esse transtorno, ela não consegue articular-se bem, falar, enunciar palavras de forma Eu acho que caiu. Eu acho que ela. Aí eu perguntei aqui, ó. Eu não caí, né? Foi a palestrante.
Ah, ok, Carla. Eu vou avisar o pessoal aqui, só um momentinho. Tá bom? Que a palestrante ela está restabelecendo o sinal, tá ok? Ela está restabelecendo o sinal e já estará retornando, tá bom? Foi um problema com a palestrante, na conexão dela, tá bom? A palestrante já está retornando, um momento. Voltei. Desculpa, gente. Caiu a internet. Não, imagina, tá uma chuva. Vou colocar a apresentação para que a gente possa continuar. Um momentinho que a palestrante está restabelecendo os slides para continuarmos.
Não tá aparecendo. Você está fazendo naquele modo apresentar agora? Não está aparecendo a tela inteira? Só te interromper um minutinho. Tem uma pergunta aqui interessante, né? O pessoal perguntou por que esse sal aí que é descartado, né, o rejeito, não pode ser utilizado para outros fins aí, né? Por exemplo, para consumo humano. Você consegue o compartilhamento de outra maneira? Dela, sabe? Aí eu pedi para ela o caminho, ela voltou, mas ela não está conseguindo compartilhar lá dela, no computador dela. Fala para ela te mandar esse compartilho daqui. Eu mando o arquivo pra você. Cara, manda o arquivo que eu compartilho daqui. Pode mandar pro meu e-mail. Outro. Manda que eu compartilho. Daí você vai continuando com eles.
pouco você compartilha o link do Drive para mim, aí eu faço aqui a transmissão para você dos slides. Ok, pode continuar com eles que eu já transmito para você. Pessoal, desculpa, caiu a internet e eu tentei compartilhar novamente o slide e infelizmente eu não consegui por algum motivo. Eu enviei o arquivo para a Fabiana e ela vai tentar compartilhar para que vocês possam acompanhar. Mas enquanto isso, eu vou continuar a minha fala e então a gente prossegue daqui, tá ok? Deu certo. Só um minutinho que eu tô compartilhando com a Fabiana para que vocês possam ver. Pessoal, vocês já podem ir pensando em perguntas, a nossa palestrante, dúvidas que vocês queiram remeter a ela sobre esse tema, sobre esse assunto. Já podem ir pensando, inclusive enviando aqui para a nossa chat, ok?
Bom, pessoal, eu enviei o arquivo, ele é um pouco pesado, ele está sendo carregado, e aí assim que a Fabiana, né, conseguir abrir, ela compartilha com todo mundo. Mas enquanto isso eu vou falando com vocês, tá? Bom, a gente parou na questão dos transtornos da comunicação. Outro transtorno considerado pela DSM-5 como transtorno do neurodesenvolvimento diz respeito aos transtornos motores. E aí, quando a gente fala em transtornos motores, nós estamos nos referindo a um transtorno do neurodesenvolvimento da coordenação. Então, as pessoas que apresentam esse tipo de transtorno, ela apresenta uma falta de jeito e lentidão ou imprecisão no desempenho de habilidades motoras. E, além disso, existe o transtorno do movimento estereotipado, que é muito comum também em pessoas que apresentam um transtorno do espectro autista, que aí seriam comportamentos motores repetitivos, né, que é o que a gente já tinha falado anteriormente. Então, geralmente, algumas pessoas manifestam comportamentos motores repetitivos descontextualizados. Então, às vezes, movimentos de balanço de cabeça, movimentos com as mãos, enfim, diversos aí movimentos como se fossem movimentos involuntários, né, motores, e que aí podem ser o som não está saindo. O microfone está desligado. O seu, professora Carla? Eu avisei a professora Carla, tá bom? Agora sim. A gente não ouviu. Vocês não ouviram? Então eu vou começar de novo. Tá, obrigada. A gente se acerta. Calma aí. Mas eu vou repetir para vocês. Então eu estava falando sobre a questão dos transtornos motores, que faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. As pessoas que possuem transtornos motores são pessoas que têm características e fazem parte de alguns grupos específicos. Um deles é o transtorno do neurodesenvolvimento da coordenação. Então, essas pessoas possuem características como falta de jeito e lentidão ou imprecisão no desempenho de habilidades motoras. Qualquer tipo de habilidade motora ou desempenho motor em qualquer tipo de atividade, seja ela uma atividade acadêmica, seja ela uma atividade de vida diária, uma atividade prática, enfim. Além disso, tem o transtorno do movimento estereotipado. O transtorno do movimento estereotipado, as pessoas que são acometidas por essa condição, elas apresentam comportamentos motores repetitivos. Então, é algo que é muito comum, por exemplo, em pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. Né? Então, elas apresentam comportamentos repetitivos descontextualizados. Então, alguns
talvez vocês já tenham visto, mas alguns apresentam, por exemplo, podem apresentar movimentação de cabeça, e há toda essa repetição, movimentação da mão, bater palma constantemente. Então, esses são comportamentos, como se fossem comportamentos involuntários, descontextualizados, que são emitidos por pessoas que apresentam esse tipo de transtorno. E, além disso, tem também os transtornos de tiques. Os transtornos de tiques se referem a tiques que podem ser motores ou vocais. Antes da DSM-5, na DSM-4, as pessoas que apresentavam esse tipo de comportamento, ou de tique motor ou vocal, elas eram nomeadas como pessoas com transtorno de Tourette, que é um transtorno em que as pessoas possuem tiques motores. Então, vejam bem, elas possuem aí comportamentos motores que não são repetitivos, mas que se manifestam enquanto tiques. Então, as pessoas elas podem apresentar movimentação de corpo ou de tronco, bater palma, mas não sem essa repetição que é do transtorno do movimento estereotipado. E, além disso, ela pode apresentar também um tique vocal. Seria, em alguns casos, a emissão de sons de forma descontextualizada. Então, eu já tive casos de crianças que estavam no contexto da sala de aula, e vejam bem, era uma criança que não apresentava, nesse caso, não apresentava nenhum tipo de limitação, limitação acadêmica, ou dificuldade de aprendizagem, nada disso. Ela tinha até um bom desempenho escolar, mas ela apresentava esse tipo de transtorno, que era esse tique vocal. Então, ela estava ali desenvolvendo sua atividade, e do nada, então de forma descontextualizada, ela emitia um som. Então, ela gritava do nada. Então, ela emitia esse som alto dentro da sala de aula, e apesar de ela não ter esse desempenho escolar afetado, digamos assim, ou ser algo que ela tenha como limitação, isso de alguma forma afetava, né, ali essa criança durante o seu desenvolvimento de atividades, em relação ao seu relacionamento com os demais alunos e com a professora. Então, esse é um tique que existe, que não necessariamente está associado a alguma dificuldade ou transtorno de aprendizagem ou deficiência intelectual, algo que a criança apresente também concomitantemente uma limitação em relação à habilidade acadêmica. Mas ela apresenta esse transtorno motor, no caso, pode ser motor ou vocal. Então, esses são os transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, para a gente contextualizar um pouquinho melhor, geralmente esses transtornos, eles são diagnosticados por uma equipe, ou pelo menos deveria ser, por uma equipe interdisciplinar. E quando a gente fala dessa equipe interdisciplinar, a gente está falando aí do neuropediatra, do psiquiatra, do psicólogo especializado em distúrbios do desenvolvimento. E aí, nesse processo de avaliação, de avaliação para o fechamento do diagnóstico de qualquer um desses transtornos, na realidade, é realizada uma entrevista clínica com os pais. Então, alguns aspectos devem ser considerados para se fechar esses diagnósticos. Então, é feita uma entrevista clínica com os pais, é verificado o histórico social e familiar da criança, o histórico médico da criança, é feita uma avaliação médica, é feita uma avaliação psicológica. Nesse processo de avaliação são utilizados instrumentos específicos, padronizados, então questionários, escalas de mensuração, entre outros tipos de instrumentos aí para avaliação e fechamento de diagnóstico. E
marco legal. Feito isso, após esse fechamento, essas crianças geralmente são encaminhadas para outros profissionais, então, dependendo da sua necessidade. Então, elas podem ser encaminhadas para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, o professor de educação especial, se a criança fizer parte do público-alvo, que aí no caso de todos esses transtornos seria deficiência intelectual e TEA, que estariam aí dentro do público-alvo que abrange o trabalho que é feito, né, pelo professor de educação especial, o psicopedagogo, enfim, vários aí tipos de encaminhamentos podem ser feitos, né, para que essa criança receba atendimento clínico, um tratamento clínico, terapêutico, ou para que haja uma avaliação e intervenção a nível pedagógico. Ok, tudo ok por aqui. Então, a gente vai continuar. Além disso, vamos pensar, então, sobre essa questão do transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente pensa em transtorno do neurodesenvolvimento, do ponto de vista, e aí a gente vai falar do ponto de vista da educação, que é o meu foco, é o meu lugar de fala. É muito importante, antes da gente começar a conversar e falar sobre técnicas, métodos ou estratégias de ensino e aprendizagem para com esses grupos ou pessoas que apresentam essas condições que foram anunciadas por mim, é necessário uma avaliação, que ela deve ser processual, para que sejam identificadas aí dificuldades e potencialidades dessas crianças. Então, essa avaliação ela é feita com o propósito, com o objetivo de identificar o que o aluno é capaz de fazer sem e com ajuda. E sempre considerando, e nunca pode se perder de vista, a Fabiana está perguntando, ok, Fabiana, pode apresentar o slide. Quando você compartilhar, eu te falo onde eu parei, tá bom? Bom, enquanto a Fabiana está tentando compartilhar, eu vou seguir. Então, essa questão da avaliação é muito importante, principalmente no respeito aí aos profissionais da área da educação. E aí eu falo tanto do ponto de vista do professor comum, quanto do professor de educação especial, né? Que lida aí com alguns dos grupos de transtornos aí que foram mencionados por mim. Então, essa avaliação, ela sempre tem que ser feita e realizada sem perder de vista que o aluno não é um ser com habilidades adquiridas biologicamente. Então, essa questão biológica, né, ela deve ser considerada, ela é importante de ser considerada, mas ela não é um fim. Então, a gente sempre tem que ter em mente para poder avaliar com vistas à realização de um planejamento de intervenção pedagógica, considerar que se trata de alguém que está inserido em um contexto biopsicossocial. Então, que há a possibilidade, apesar dessa questão biológica, que é considerada e que nunca deve ser perdida de vista, que há possibilidades de intervenção por parte do meio, e que aí são feitas, por exemplo, pode ser feito por parte dos professores. Tem também um portal que é o Trata Brasil. Nesse processo de avaliação, é importante que sejam consideradas as áreas de desenvolvimento. Então,
professor de educação especial, por exemplo, quando ele vai avaliar a criança, faz parte ali a criança com deficiência intelectual ou a criança com transtorno do espectro autista, ele avalia a criança olhando para a área de desenvolvimento. Então, ele leva em consideração a função cognitiva, a função motora e a função pessoal social. E aí, dentro dessas funções, são considerados alguns aspectos importantes para que o professor consiga observar e identificar o que a criança é capaz de realizar com ou sem ajuda, frente a determinadas atividades ali pedagógicas que são colocadas para a criança, para que ela realize. E aí, no que diz respeito à função cognitiva, quando a gente fala em função cognitiva, a gente está se referindo a questão da observação, da atenção e da concentração. Então, quando a gente avalia isso, a gente tem que verificar qual é o estado seletivo da criança, intensivo e dirigido da percepção. Ela consegue manter a atenção de frente a determinadas atividades? Ela consegue manter-se atenta, concentrada, manter o foco para a realização de determinadas atividades? Dentro da função cognitiva também, o aspecto da memória, então da percepção e memória visual e auditiva devem ser considerados e observados. Então, essa criança ela consegue reconhecer e discriminar sons, imagens, ela consegue fixar e reproduzir sons, imagens, comportamentos de outras pessoas. Isso é muito importante de ser verificado. Além disso, dentro da função cognitiva também é considerada a questão do aspecto da orientação espacial e temporal. Então, que aí diz respeito à questão da relação da criança com o próprio corpo e tudo que está à sua volta. Então, ela consegue perceber que as coisas acontecem numa ordem sequencial e dentro de um determinado tempo. Isso é muito importante, então são aspectos que devem ser considerados, porque quando não desenvolvidos, isso pode afetar aí, o desempenho escolar dessa criança, né? A realização de determinadas atividades específicas ali no contexto escolar. Além disso, também a gente tem na função cognitiva a questão do raciocínio lógico. E aí seria, na realidade, a avaliação de habilidades da criança, dela saber deduzir, ou induzir, ou prever ações ou reações. E aí quando a gente fala em raciocínio lógico, a gente está falando aí de questões do cotidiano mesmo, questões práticas aí, rotineiras, ou questões também mais específicas, né, que se referem à questão da área, por exemplo, da matemática. Então, verificar se a criança tem desenvolvido, até onde ela tem desenvolvido isso, para que ela consiga, lá na sala de ensino comum, por exemplo, concretizar determinados conceitos aí da área da matemática, por exemplo. Infelizmente a Fabiana não conseguiu compartilhar, ela não está conseguindo compartilhar. Tinha uma parte que eu queria mostrar para vocês, que era visual, mas eu vou tentar relatar. Eu vou fazer audiodescrição, que seria a parte de possibilidades de atividades, de métodos e estratégias para atuação com esse grupo de pessoas que estão dentro desse grupo de transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, depois a gente abre aí para discussão, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai conversando. Na função cognitiva também, nesse processo de avaliação, considerando a área de desenvolvimento, a gente tem a linguagem, e aí a gente pensa aí na linguagem oral e escrita. Então, dentro da linguagem, o que a gente vai avaliar, né, em relação a essas crianças aí que são acometidas por essas condições? Se ela apresenta intenção comunicativa, se ela consegue manter uma situação dialógica, se ela possui fluência, se ela consegue emitir
falar de forma articulada, sem pausas, se ela consegue utilizar da linguagem de forma funcional, visto que a linguagem entendida como interação social, ela tem ao final essa função pragmática ou social, então tudo isso tem que ser considerado. Além disso, a gente tem também áreas de desenvolvimento, na área de desenvolvimento a questão da função motora. Então, dentro da função motora, a gente, infelizmente, não vai dar para compartilhar mesmo, a Fabiana disse, gente, mas a gente segue firme aqui. Vou estar disponível aí caso vocês tenham alguma dúvida, visto que a gente não vai ter muito, a gente na realidade não vai ter o apoio visual. Dentro da função motora, o que tem que ser considerado nesse processo de avaliação? Coordenação motora ampla. Então, o que você vai observar? Capacidade da criança de marchar, de correr, de saltar, de lançar e receber objetos, de levantar, de transportar com equilíbrio e postura adequados determinados objetos. Então, tudo isso dentro da coordenação motora ampla. Na coordenação motora fina, a observação é em relação à capacidade de preensão de objetos, de preensão do lápis, se ela está aí em processo de escolarização. Então, como se dá essa apreensão, como ela consegue fazer essa apreensão, e o quanto isso afeta ou não em relação aos traçados, sejam ele da escrita, de letras ou de linhas, de desenhos, enfim. Outra questão também que tem que ser considerada dentro da função motora é a coordenação visomotora. Então, a gente tem que observar se a criança é capaz de coordenar, por exemplo, dentro da sala de aula, o movimento dos olhos com aquele executado pelas mãos. Então, tem crianças que às vezes têm uma dificuldade imensa de fazer a cópia da lousa, e às vezes a gente acredita que é por uma questão, muitas vezes sob a hipótese de uma questão aí visual, mas às vezes pode ser por uma questão da coordenação visomotora, que está um pouco afetada e que de alguma forma a prejudica ali no desenvolvimento de determinadas atividades, como a atividade de cópia. Porque nesse processo de cópia, a criança tem que realizar movimentos, né, que seriam movimentos dos olhos coordenados com o movimento das mãos, que são várias funções. Então isso parece óbvio, parece simples, mas são coisas assim que são importantíssimas de serem observadas pelos professores, né, para que de alguma forma eles consigam aí fazer essa intervenção. Isso é um pouco da engenharia civil brasileira, né? Mas a engenharia civil estuda mais prédios e assim por diante, né? Mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente percebe, né? Eu quando fui para o mercado de trabalho, eu sou engenheiro civil, né? A gente percebe que grande parte E além dessa questão da função motora, a gente tem a função pessoal social, né? E aí quando a gente fala em função pessoal e social, a gente está se referindo aí a questões, por exemplo, de aspectos do estado emocional da criança, como ela reage à frustração, e aí a gente consegue observar isso quando a gente propõe determinadas atividades, como ela interage com o grupo, então com os colegas de turma, como ela age, qual é a postura, o comportamento dela em relação à cooperação, em relação à afetividade. E aí dentro disso também a gente consegue também observar e avaliar habilidades sociais que são importantes, né? Por exemplo, habilidades comunicativas. Então a gente tem que observar se a criança consegue manter um contato
adequado São com caras que pessoas fizeram ali intervenção sanitária no Brasil em relação a 40 anos determinados atrás. diálogos, Aí não investiu em saneamento se no ela Brasil, possui tem um vácuo de habilidades mão de obra. em Só relação que à agora a gente precisa de mão de obra civilidade, para então se tocar ela essas consegue obras se que vão comportar surgir em função ou desses manifestar investimentos que vão ter, né? comportamentos Eu sempre costumo falar para razoavelmente eles, padronizados quem aí rola, né? pelas normas, Normalmente essa área de pela saneamento, cultura, né? para quem está na área de engenharia civil, Como é uma sendo área adequados de socialmente, extrema se ela importância possui que vai habilidades crescer sociais muito para o empáticas que envelhecimento seriam nos próximos anos. Aí, né? Não sei se você se a tem criança como seria complementar em relação a capaz isso. de compreender a necessidade e o desejo do outro, se ela possui uma habilidade social de expressão de sentimento positivo, então, se ela consegue expressar ações de aceitação, de afeto pelo outro. Isso tudo é muito importante de ser considerado. São algumas limitações que a gente já consegue aí, depois de ter colocado algumas condições aí que fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente consegue até identificar, como por exemplo, alunos, né, crianças com TEA, que geralmente possuem aí alguns prejuízos em relação às habilidades sociais, a forma de se manifestar, de interagir, de se comunicar. Então, são questões aí que devem ser observadas durante o processo de intervenção, para pensar de intervenção não, durante o processo de avaliação, para pensar na intervenção pedagógica. Então, depois da gente então ter falado um pouco aí sobre a avaliação, que é algo extremamente importante e que deve ser sempre processual, e ter claro o que deve ser observado nesse processo de avaliação para se pensar no processo de intervenção pedagógica, aí a gente consegue, digamos assim, pensar em técnicas, métodos, estratégias de ensino e aprendizagem escolar. Uma das possibilidades, né, existem algumas possibilidades aí para que a gente realize essas intervenções, né? Então, pensando em técnicas, métodos, estratégias, o que tem que ficar claro para todos vocês é que a adoção de determinado método ou estratégia ou recurso, ele não deve considerar apenas a questão da área do transtorno a que cada criança ou aluno pertence. Depois eu vou especificar isso. Tem que ser considerada, sim, a questão das necessidades educacionais especiais. Então, só porque um recurso ou uma estratégia foi criado e é utilizado com crianças com TEA, não significa que é algo direcionado apenas para esse grupo, para essa categoria de crianças com TEA. Então, esses métodos, dependendo das necessidades da criança, podem ser utilizados, generalizados para outros grupos, como para crianças com deficiência intelectual, enfim, para crianças que apresentam outras especificidades, outros tipos de comprometimento. Então, isso amplia, faz com que se amplie aí as possibilidades de se pensar em técnicas, em métodos, em estratégias aí de ensino. Algumas das possibilidades para intervenção pedagógica, então, considerando isso que eu falei, e que podem ser aí colocadas e utilizadas também dentro do contexto educacional, seriam algumas possibilidades aí para intervenção pedagógica, seria a sequência didática, a atividade didática, que é uma atividade mais objetiva, então uma atividade comum ali, com um determinado objetivo. Existe o ABA, considerando o transtorno do espectro autista, e o Sunrise, o método TEACH, PECS, Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, são possibilidades para a realização da intervenção pedagógica. Mas nada disso faz sentido se você não tem claro e se você não realizou de forma adequada o processo de avaliação. É preciso que isso fique muito claro. Que você precisa identificar quais são as necessidades educacionais especiais dessas crianças, desses alunos que possuem esses transtornos, para você pensar em uma possibilidade de intervenção baseada em um objetivo a se atingir com a criança. Então,
Tudo isso tem que estar elaborado, muito claro dentro ali Realmente ele tem muito conhecimento da cabeça do professor, do profissional ali que é responsável pela atuação direta ali com as pessoas que fazem parte desses grupos. E tendo isso claro, você consegue pensar em possibilidades de utilização, por exemplo, de alguns métodos específicos, de recursos específicos ou de atividades específicas para cada caso. Uma das possibilidades que eu tinha anunciado seria, para a realização da intervenção pedagógica, seria a questão da sequência didática. Quando eu falo em sequência didática, a gente está falando em um conjunto de atividades escolares que são organizadas sistematicamente em torno de um gênero textual, oral ou escrito. Então, não se trata de uma atividade, digamos assim, tão objetiva quanto você apresentar um enunciado ou uma comanda de determinada ação para uma criança e que existe um começo, um meio, fim, que é feito ali muito rapidamente. Não, a sequência didática, ela parte de um gênero textual, aí pode ser narrativo, enfim, qualquer gênero textual de escolha do professor, e a partir desse gênero textual é planejada a atividade para observação ou para intervenção nas áreas de desenvolvimento que são necessárias ali de serem melhores desenvolvidas por parte do professor. Então, por exemplo, infelizmente não tem como vocês visualizarem, seria interessante vocês visualizarem porque seria uma exemplificação e tinha algumas imagens aqui para mostrar para vocês, mas eu vou tentar descrever da melhor forma possível e depois, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. Um exemplo de sequência didática. Em um momento, na minha prática, né, enquanto professora de educação especial, em alguns momentos eu uso da sequência didática para realizar às vezes, a avaliação, a própria avaliação ou a intervenção pedagógica. Uma possibilidade para exemplificação é a utilização de gêneros textuais narrativos, e eu tinha até colocado aqui um livro específico, que foi um livro utilizado por mim, né, para a realização de avaliação e intervenção pedagógica de uma criança com deficiência intelectual, de um livro que se chama Só um Minutinho, é um livro que foi escrito por uma autora mexicana e que tem como temática a questão da morte, né, que é algo muito tratado com muita naturalidade dentro da cultura mexicana. É um livro que foi traduzido, né, para a língua portuguesa, e é um livro que está disponível aí, por exemplo, na rede municipal de Marília, em várias escolas. E eu utilizei esse livro, vou até colocar aqui para que vocês entendam. Eu vou colocar um pouco sobre, resumidamente, o que é a história e o que foi feito com isso. Então, para além da questão da leitura, da contação de história, para a interpretação e para o trabalho da oralidade, enfim, da interpretação textual, que é importante no processo ali de intervenção nas áreas de desenvolvimento dessas crianças, foi feito algo diferente no sentido de avaliação de outras áreas, que não só essa, que não seriam só focadas na área da linguagem. Eu utilizei esse livro para trabalhar, para verificar se a criança tinha conceitos básicos que são essenciais para a aprendizagem da matemática. E aí, o que foi feito? Eu vou falar um pouquinho da história para que vocês consigam entender. A história é de uma senhora que ela está na casa dela e aparece um personagem chamado Senhor Esqueleto que bate a porta dessa senhora e ele vai buscá-la, então no caso seria a morte, e ela tenta, na realidade ela tenta aí por meio de algumas desculpas, digamos assim, fazer com que a morte espere ela fazer algumas atividades dentro da casa. E aí ela fala, olha, eu preciso fazer determinada coisa e depois eu vou com você.
E aí ela vai anunciando, ela, além, né, de ela ir falando o que ela precisa fazer, na história vai aparecendo quantidades. Então, por exemplo, aparece o personagem do Senhor Esqueleto falando que vai buscá-la, e ela tem a desculpa, ela fala só um minutinho, o Senhor Esqueleto diz: a vovó Garocha, eu já vou com você, mas antes tenho só que varrer uma casa. E aí, ao longo da história, ela vai dando desculpas. Então, eu tenho que varrer uma casa, eu tenho que fazer 2 bolos, mais ou menos isso. Então, o livro vai apresentando essa contagem até 10 ao longo da história. Então, qual é a proposta com a criança? O que foi proposto? Foi entregue um envelope com fichas, com desenhos do que é considerado Fabiana, eu não consegui ver. Tá bom? Então, são apresentadas fichas com desenhos de tudo que é mencionado na história. E cada objeto que é mencionado na história tem uma quantidade diferente. Então, uma casa, são 2 pratos, são 2 frutas, sei lá. É mais ou menos nesse sentido. Então, foi entregue um envelope com diferentes tipos de desenhos, de imagens que representavam objetos e nas quantidades que eram mencionadas na história. E aí a comanda era para a criança. Então era colocada para a criança que a professora ia ler uma história, que era para ela prestar atenção, e que cada vez que ela fosse falar sobre um determinado objeto, que era para a criança organizar esse objeto na mesa, da forma como ela quisesse, na verdade, né? Então, conforme ia sendo lida, feita a contação de história, a criança tinha que ali fazer essa organização dessas fichas, né? Dessas fichas com objetos que eram representados, objetos que apareciam nessa história. E nesse processo, tanto da avaliação, esse livro foi utilizado para fazer a avaliação, quanto para fazer a intervenção, eu consegui verificar qual era o nível dos processos mentais básicos de entendimento da criança em relação à matemática. Então, se ela tinha ali o conceito, esses processos mentais básicos teriam correspondência, classificação, sequenciação, ordenação e contagem. Então, em todo o processo de contação, ia sendo observado como a criança se comportava diante da organização dessas fichas que foram dadas para ela. Então, havia todo um processo de observação, né, para ver se a criança conseguia agrupar, classificar, sequenciar e ordenar. Então, conforme era a postura da criança ali diante da atividade, eu conseguia verificar qual era o nível de atenção, de concentração, de memória auditiva e visual, orientação espacial e temporal, raciocínio lógico, coordenação motora fina e coordenação visomotora. Atenção, porque ela tinha que prestar atenção na história para poder compreender e executar o que foi solicitado ali por meio das fichas, com as imagens. Atenção e concentração. Memória auditiva e visual. Por quê? Porque durante o processo de contação de história, eram dados aí eram mencionados objetos e eram mostrados também esses objetos, e aí a gente consegue perceber se a criança tem essa memória auditiva e visual desenvolvida a partir da postura dela diante dessa organização dessas fichas. Orientação espacial e temporal também, porque se trata, de certa forma, da sequenciação, de uma classificação, sequenciação e ordenação de fichas. Então, de fichas que representavam objetos presentes na história. Orientação espacial e temporal, porque
durante o processo da contação de história, eram feitos, eram dadas dicas aí, né, do que estava acontecendo, então dentro de uma linearidade. Havia toda uma sequência de apresentação, de ordenação e de contagem. Então, se eu conseguia observar se a criança tinha uma orientação espacial e temporal, da forma como ela apresentava essa contagem. Era uma casa, era 2 pratos, então ela colocava, como ela apresentava em cima da mesa isso, uma casa lá em cima e depois mais duas fichas, uma ficha da casa, mais 2 fichas de pratos, mais 3 fichas de algum outro objeto. Então, isso já anuncia, já indica se a criança apresenta ou não essa orientação espacial temporal, que tem a ver também com a coordenação visomotora e que vai depois também interferir no processo de escrita, que é essa questão da organização do caderno, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a forma como ela organiza isso, a partir de um material que é mais concreto, se ela consegue compreender isso, facilita quando ela está lá na sala de ensino comum, eles são apresentadas atividades mais abstratas que se utilizam de materiais ou recursos pedagógicos que não são concretos, como, por exemplo, um caderno e um lápis. Então, aspectos como raciocínio lógico, coordenação motora fina e coordenação visomotora, tudo isso é possível de ser observado a partir da utilização dessa sequência didática. Então, a partir de um texto narrativo, eu consegui avaliar processos mentais básicos de entendimento da criança em relação à matemática para poder fazer a intervenção. Essa atividade também era possível de ser utilizada, essa sequência didática também poderia ser utilizada como uma intervenção pedagógica, mas aí a organização e a dinâmica de apresentação ali para com a criança, junto com a criança, seria um pouco diferente, porque teria que ser um pouco mais pontuado, visto que seria uma intervenção. Além da sequência didática, a gente tem atividades mais objetivas, então são atividades, por exemplo, por meio de recursos concretos, com um objetivo específico para que a criança compreenda determinado conceito ou consiga desenvolver alguns processos mentais em relação à área de matemática ou área de linguagem escrita, por exemplo, né? São atividades assim que se diferenciam das atividades tradicionais que são comuns são mais comuns na sala de aula comum e que geralmente em atendimento educacional especializado é possível realizar essas atividades aí de forma individualizada com a criança, utilizando recursos concretos como base para intervenção em funções necessárias aí, que não estão bem desenvolvidas por parte da criança. Então, aspectos da função cognitiva, aspectos da função motora ou aspectos da função pessoal social. E outra possibilidade é a questão da utilização de métodos, né, de técnicas, por exemplo, que são mais específicos e que geralmente são utilizados com um público também muito específico, mas que não significa que deva ser utilizado também só com esse público, visto que tem que ser considerado a necessidade educacional especial e não a questão única e exclusivamente da categoria que o aluno pertence. Então a gente tem aí o ABA, que é algo aí que pode ser trabalhado, é terapêutico, obviamente, mas pode ser trabalhado com alunos com TEA, também do ponto de vista educacional. No ABA a gente consegue aí fazer intervenções mais pontuais, principalmente no que diz respeito a comportamentos. Então, é feita uma intervenção, às vezes por meio de utilização de PECs, né, que são fichas ou figuras que fazem a mediação ali da linguagem da criança. Muitas vezes a criança não possui a linguagem desenvolvida, possui ausência de linguagem, não se comunica oralmente, mas consegue aí, por meio da utilização de PECs, então de fichas de figuras, se comunicar.
e, digamos assim, substituir a comunicação que muitas vezes é feita por meio de comportamento inadequado. Muitas vezes as crianças elas possuem alguns comportamentos inadequados e alguns professores entendem como algo sem sentido, mas se a gente parar para pensar, na realidade existe um sentido nesse comportamento que é apresentado pela criança. Ela emite esse comportamento inadequado como forma ou tentativa de se comunicar muitas vezes, visto que ela não consegue por meios comuns ou típicos, que seriam por meio da fala, enfim. Então, o ABA é uma área, né, de aplicação que trabalha muito isso. Então, trabalha essa questão da substituição ou da diminuição de comportamentos inadequados. Então, por meio de utilização de recursos aí mais concretos, um deles, o PEX, que foi o que eu falei, né, para poder reforçar positivamente comportamentos. Então, é feito de certa forma um balanceamento, uma troca em relação a alguns comportamentos que a criança emite. Então, de forma processual, você vai diminuindo com a intenção de extinguir comportamentos inadequados que são apresentados por essa criança. Existe o método TEACH também, que é um método que é utilizado também com um grupo de crianças, principalmente com um grupo de crianças que apresentam um transtorno do espectro autista, em que há de certa forma, adaptação do meio ali, do contexto, para que a criança se organize. Então, no contexto ali pode ser da sala de aula, ou um outro contexto social, pode ser um contexto da casa da criança. Então, são métodos que, de certa forma, são direcionados para poder fazer com que aspectos como linguagem e comportamentos sejam aí desenvolvidos da melhor forma possível. Existe um outro tipo de intervenção que pode ser feita e que geralmente é direcionada para crianças que são muito comprometidas, que é o método Sunrise. O Sunrise também é um tipo de método que é utilizado aí com crianças com autismo, crianças com autismo grave, né? Então são crianças que muitas vezes não se comunicam e é muito difícil você estabelecer uma conexão com ela. São crianças que apresentam comportamentos, às vezes comportamentos inadequados e que às vezes os outros métodos não dão conta aí de fazer com que essa criança consiga obter alguma evolução, até porque muitas vezes elas apresentam uma limitação intelectual muito significativa. E o método Sunrise seria uma via de possibilidade de conexão, ou seja, de interação. Porque se trata de crianças que são difíceis ali de você manter uma conexão, então de você interagir com elas. E por meio desse método você consegue, de certa forma, tentar conseguir, de alguma forma, acessar essa criança para que você aí trabalhe habilidades, aí faça intervenções em determinados tipos de comportamento ou de habilidades, enfim. Eu tive uma experiência com uma criança há um tempo atrás que possuía comportamentos inadequados. Ela tinha uma limitação intelectual muito grave, ela não sabia, apresentava comportamentos inadequados, ela tinha a linguagem ausente, então a gente não conseguia muito definir até onde ela tinha compreensão, ela não tinha independência, autonomia em relação a atividades de vida prática diária, era uma criança muito, muito comprometida, né? E é muito difícil você propor algum tipo de atividade pensando em habilidades acadêmicas para uma criança
que você não consegue acessar. Bacana. Você não consegue estabelecer uma ponte ali, porque na área da educação a gente discute muito essa questão do processo de ensino e de aprendizagem, mas existe algo, quando a gente trabalha com esse público, né, existe algo que antecede o processo de ensino e aprendizagem, que seria a questão da interação social, né, da relação interpessoal entre, no caso, aí, o professor e o aluno. Então, se não existe esse processo de relação interpessoal, é difícil que se torna muito difícil que você consiga desenvolver determinadas atividades ali, fazer uma intervenção pedagógica direcionada à necessidade apresentada pela criança. Então, esse método é um método que eu utilizei no caso dessa criança. Não era uma criança que fazia parte da rede comum de ensino, mas ela fazia parte de uma instituição especial, de educação especial, e para que eu pudesse trabalhar aí, habilidades de atividades de vida diária, atividades de vida prática, que era o que era necessário, que eram as necessidades dela, eu precisei utilizar desse método Sunrise para poder acessá-lo. E o método seria o quê? Como ela emitia muitos comportamentos inadequados, ela não sabia se comportar, então ela não conseguia interagir com a pessoa. E quando ela se aproximava das pessoas, geralmente ela pegava e puxava a roupa, ou ela pegava e enfiava a mão na boca, ou ela puxava o cabelo, ou puxava o cabelo da pessoa. Então eram vários tipos de comportamentos inadequados. Até então, aparentemente sem sentido e descontextualizados, mas na realidade é a única forma que ela encontrava e que ela tinha de se expressar e de tentar manter uma interação. Então, o que foi feito? Ela não parava quieta na cadeira, então, geralmente, o que eu fazia? Com base nesse método Sunrise, era a imitação do comportamento dela, porque o que eu não tinha era a atenção dela. Ela emitia esses comportamentos comumente e eu não conseguia ter a atenção dela para direcionar, para fazer intervenções em outras áreas de desenvolvimento. Eu precisava ter a atenção dela para diminuir esses comportamentos. Então eu comecei o quê? A fazer imitações. Então, quando ela chegava e se aproximava e puxava a roupa, eu também puxava a roupa, eu fazia imitações desses comportamentos inadequados. E qual que era a reação? Que foi a primeira reação dela? Quando eu comecei a fazer isso, eu consegui ter a atenção dela. Eu me lembro que a primeira vez que eu utilizei esse método para poder estabelecer uma ponte com essa criança, foi a primeira vez que ela conseguiu parar e olhar nos meus olhos. E eu acho que ela até pensou, o que ela está fazendo? Porque eu acho que provavelmente ninguém nunca tinha feito aquilo. E isso foi feito constantemente, né? Esse método foi utilizado por mim de forma constante. E conforme era o nível, por exemplo, de manifestação de comportamento dela, motor ali, ou enfim, eu demonstrava o mesmo nível. Só que depois eu ia diminuindo. Então, eu manifestava essa pega, essa puxa de roupa, mas depois eu só tocava. Eu ia diminuindo a intensidade desses comportamentos motores que ela emitia, que eram comportamentos inadequados. Até que um dia ela conseguiu, diminuir esses comportamentos para poder desempenhar outras atividades e eu poder fazer intervenção em habilidades específicas. Óbvio que não houve a extinção total, mas houve aí um ganho muito grande em relação à questão do que era necessário dentro das necessidades dela ali, de possibilidades de intervenção. E além disso, a gente tem também as TICs, que são tecnologias da informação e comunicação. E aí, quando a gente fala em TICs, a gente está falando aí em recursos, estratégias, em métodos, em possibilidades aí de utilização de recursos, de procedimentos, sejam eles de baixo ou alto custo, relacionados ou não à questão
computacional, que eles podem ser de baixo custo, então é desde a adaptação de um lápis com material de baixo custo, para que a criança consiga ali desenvolver a apreensão e posteriormente desenvolver a habilidade de escrita, até recursos específicos aí, programas específicos computacionais, comunicação alternativa, para possibilitar que a criança aí interaja, se comunique e desempenhe atividades escolares. Então, a gente sempre tem que observar essa questão das funções que devem ser desenvolvidas, quais as funções que devem ser realizadas intervenções, né, em quais aspectos da função cognitiva, da função motora, da função pessoal social. Por quê? Porque as limitações apresentadas dentro dessas funções, elas trazem prejuízos em diversos contextos, sendo um deles o contexto escolar. Então, prejudica, de certa forma, ali o desempenho escolar da criança, o desempenho dela, o desenvolvimento de habilidades acadêmicas específicas. Infelizmente, eu não posso mostrar, eu tinha algumas imagens para exemplificar melhor essas possibilidades de intervenção, para que vocês tivessem mais claro essas técnicas, esses métodos, essas estratégias de ensino e de aprendizagem, no que diz respeito à intervenção pedagógica, à prática pedagógica direcionada para esse público que foi o público abordado aqui hoje. Mas eu estou aberta, né, para questões, caso vocês tenham algum tipo de dúvida em relação ao que foi colocado aqui nessa noite. E gostaria também de agradecer novamente o convite e agradecer a atenção de todas vocês. Obrigada, professora Carla. Nós tivemos o contratempo da tecnologia, da internet. Hoje choveu, né, depois de tanto tempo. É verdade. Aqui caiu uma chuva muito grande, aqui nos arredores da nossa faculdade também. Então, mas a sua fala, como sempre, muito brilhante. Essas questões técnicas ficaram pequenas perto da sua grandeza de fala. E agora, pessoal, se alguém tiver alguma... Seu áudio desligou, Fabiana. E agora, pessoal, se vocês tiverem alguma questão para fazer para a professora Carla, e eu já aproveito, professora, para perguntar a possibilidade de nos passar o material, algum material para que possamos repassar a nossos alunos. Alguma coisa que você julgar interessante, que seja importante para elas darem esse começo, não é? Nessa caminhada, nessa temática. Então eu me coloco à disposição para repassar às alunas o material. Ah, sim, com certeza. Eu vou enviar, então, posteriormente eu envio, já que vocês não tiveram acesso aos slides, infelizmente, envio os slides e alguns materiais para leitura, né, complementar, para que quem tenha interesse possa se aprofundar aí de alguma forma. Isso, o referencial, que aí nós repassamos a eles para que possam fazer a leitura. Nós temos uma pergunta, sim. A Débora está perguntando: qualquer pessoa pode usar esse método que você usou com essa aluna, que você mencionou? Tanto profissionais da área da saúde utilizam, como alguns profissionais da área da educação. Mas é preciso ter conhecimento, né, sobre o método. É importante que seja feito um aprofundamento, algum tipo de curso de especialização para poder fazer essa intervenção ou atuação junto com um profissional que seja formado. Então, por meio da orientação desse outro profissional formado nessa área, né, nesses métodos que tenham como perspectiva de trabalho essas abordagens aí que foram colocadas por mim e sejam orientadas, né, para que o professor, enfim, que não tenha formação nessa área, consiga fazer essa intervenção aí, que às vezes é muito importante, dependendo do caso, né, do aluno, da criança.
Por isso que quando a gente tem ou trabalha com esse público, seja ele o público da área de educação especial, ou seja ele crianças que fazem parte do grupo, né, que foi colocado aqui, que foi tema do minicurso de hoje, é importante esse trabalho colaborativo junto com profissionais da área da saúde, para que possam ser realizadas aí intervenções mais efetivas, né, em relação a aspectos aí de áreas de desenvolvimento que precisam ser desenvolvidas, né, no caso desses alunos, dessas crianças. Tem mais uma pergunta da Leia. Ela pergunta: nós que somos novos nessa área, como estagiários na área da educação especial, como devemos nos comportar com crianças especiais? Eu acho que a primeira coisa, é uma pergunta bem geral, mas eu acredito que é importante durante o processo de estágio vocês terem um olhar para essas crianças, importante, e considerá-las também, principalmente se uma das exigências for a questão da aplicação do projeto Regência. Muitas vezes, alguns estagiários, por medo, ficam um pouco assim, por receio de desenvolver algum tipo de atividade ou elaboração de projeto Regência em turmas que possuem esses alunos. E é importante que, mesmo que vocês não saibam ou não tenham conhecimento suficiente para poder realizar, se abram para poder observar e tentar fazer algo pedagogicamente, considerando essas crianças. E é importante, assim, conhecimentos específicos de cada grupo, né, por conta de características que são comuns, mas, além disso, é preciso que fique claro que antes da condição que elas apresentam, elas são pessoas. Então, são pessoas que possuem personalidades, individualidades, singularidades, fazem parte de um grupo específico, mas que, antes disso, são crianças como outras crianças que apresentam aí algumas limitações, mas que devem ser tratadas como tal, porque têm o direito de receber, direito legal de ter acesso à educação, mas, além disso, tem a questão também da questão humana, né, do profissional que atua dentro de uma perspectiva que é inclusiva. Então, o profissional que atua dentro dessa perspectiva, sendo esse futuro professor, no caso estagiário, ele já deve, ali no contexto escolar, observar como as coisas funcionam e de alguma forma, tirar desse processo de experiência de estágio reflexões que sejam importantes aí para que ele, depois, após a formação, consiga fazer diferente se algo está sendo feito ou foi observado como algo que não está sendo adequado para considerar a criança ali, o processo de escolarização dela. Então, é importante que você considere ela, que acolha essa criança, porque quando a gente fala em inclusão escolar, a gente está falando nessa questão da inserção. Então, é preciso acolher e se mobilizar para fazer com que essa criança tenha acesso à educação e à escolarização, porque a inclusão escolar, a educação inclusiva não é só inserção, não é só socialização, é você pensar para além disso. Começa com acolhimento, é importante porque o ser humano ele precisa se relacionar, então, a relação interpessoal ela é importante, mas você precisa que não se perca de vista a função da escola. O papel da escola é escolarizar. Então,
É preciso que você tenha um olhar nesse sentido, então, observar quais são as necessidades da criança e quais são as possibilidades aí de intervenção que seriam possíveis de serem feitas por você ou pelo professor. Infelizmente, nós não temos mais tempo, já estamos com o tempo esgotado. Professora, muito obrigada, desde já, em nome da nossa faculdade, é um prazer tê-la aqui conosco. Acredito, pelas perguntas aqui, temos assim, os alunos ficaram muito interessados pela temática, uma aluna sinalizou que está fazendo o TCC, mais ou menos nessa direção. Então, ficamos muito assim, contentes em observar que o interesse foi bastante grande da audiência. E, então, eu mais uma vez reitero a possibilidade da professora compartilhar conosco alguns referenciais e gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco. Nós tivemos, professora, em torno de 37 a 38 pessoas conosco. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Queria agradecer novamente o convite e dizer que foi uma boa experiência, foi muito bom poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do conhecimento, do meu conhecimento da área de educação especial, né, enquanto professora de educação especial, e me coloco aí à disposição de todos vocês, né, que estiveram aqui presentes. Agradeço a atenção das pessoas, dos participantes, né, e me coloco sempre à disposição para o que vocês precisarem. Então, só reiterando, eu vou enviar o material que foi utilizado como base para a apresentação do minicurso e alguns outros textos, né, que podem ser utilizados e acho que serão relevantes para a formação e enriquecimento acadêmico dos participantes do minicurso. Obrigada. Obrigada, professora, mais uma vez, e obrigada a todos os participantes e boa noite para todos nós.